Sabedoria divina, o segredo revelado. A sabedoria divina é um dom inestimável. Vai além da inteligência humana e do conhecimento técnico. No episódio de Salomão, de 1 Reis 3, de 5 a 12, vemos um jovem inseguro, diante da responsabilidade de governar, que fez um pedido inusitado a Deus, o pedido da sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Esse pedido não apenas agradou o coração do Senhor, mas também revelou o fundamento da verdadeira sabedoria. Neste vídeo, vamos desvendar o que é a sabedoria de Deus, como acessá-la e aplicá-la em nossa vida diária, nos relacionamentos, no trabalho, em decisões difíceis e nos momentos cruciais da vida. Prepara-se para um mergulho profundo sobre o conhecimento divino. Então, seja bem-vindo ao programa do Interior ao Sagrado. Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial, ciência e fé, na perspectiva da teologia cristã. Eu te ajudo a descobrir as dores que te paralisam e a aprender a traçar e conquistar os seus objetivos. Então, vem comigo para mais essa jornada, onde você vai aprender mais sobre a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? Diferente da sabedoria humana, que muitas vezes se baseia na lógica e experiência, a sabedoria de Deus é um presente celestial, revelado àqueles que o temem e buscam com sinceridade. Salomão entendeu que governar não se tratava de estratégia e poder, mas de discernir com justiça e amor. Queridos, a verdadeira sabedoria é guiada pela empatia, misericórdia e paz. O fundamento da sabedoria, o temor do Senhor. O temor do Senhor não é medo, mas reverência. Um profundo respeito que nos leva a buscar sua vontade em tudo. Salomão não pediu riqueza, sucesso ou a destruição dos seus inimigos, mas pediu algo que demonstrava seu coração humilde diante de Deus. A sabedoria começa quando reconhecemos a nossa limitação e a dependência de Deus. E como acessar a sabedoria divina? Relacionamento com Deus, pela intimidade por meio da oração e da palavra, entrega e humildade, através da abertura para aprender e ser transformado, e discernimento espiritual, que é a capacidade de enxergar além da aparência e compreender os caminhos de Deus. E como aplicar a sabedoria no dia a dia? Por exemplo, nas relações. Agir com paciência e compreensão, promovendo a paz no lugar do conflito. E no trabalho, tomar decisões éticas, liderar com justiça e buscar excelência sem prejudicar os outros. Nas dificuldades, confiar em Deus em tempo de crises, sabendo que Ele guia os passos daqueles que o buscam. Na tomada de decisões, esperar no Senhor, avaliar as opções com discernimento e agir com fé. A sabedoria divina não é um conceito abstrato, mas uma realidade acessível a todos.
a todos que verdadeiramente desejam conhecer a Deus. Assim como Salomão, nós podemos pedir essa sabedoria e aplicá-la em todas as áreas da nossa vida. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque sempre quando eu falo sobre esse episódio, essa história de Salomão, que está em 1 Reis 3, de 5 a 12, há muitos anos atrás, no início da minha caminhada cristã, eu lembro que quando eu estudei, eu li esse texto de 1 Reis e que eu me deparei nessa passagem que Salomão, ele teve um sonho, ele teve uma visão em sonho, onde o Senhor, o anjo do Senhor apareceu para ele, perguntando o que ele queria pedir, que era para ele pedir qualquer coisa, que Deus o concederia, lhe daria. E Salomão, ele pediu sabedoria para governar o povo. E ele justificou. Ele sabia do governo do pai dele, o rei Davi. E ele sabia do amor, da admiração que o povo tinha pelo rei Davi. Ele sabia que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, ele era muito jovem para governar esse povo, para dar continuidade do legado do seu pai, o rei Davi. Então, ele estava inseguro. Mas o que eu acho lindo e é interessante a gente fazer essa analogia, o que está por trás dessa insegurança. O que está por trás dessa insegurança não era algo em relação a ele mesmo, a um interesse próprio de ser reconhecido, de governar com perfeição. Será que eu vou fazer certo? Será que eu vou fazer errado? Não, mas a insegurança dele, o que estava por trás, era o temor ao Senhor. Porque ele sabia da relevância que tinha sido o governo do seu pai, rei Davi. E ele queria governar com esse temor. Ele queria governar segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade própria. Então, por isso que ele estava inseguro. E ele pediu a Deus que Deus o desse sabedoria. E como ele pediu essa sabedoria? Ele pediu a Deus que ele tivesse o discernimento entre o bem e o mal. O justo, o que é justo, o que é injusto. E Deus se alegrou com esse pedido. Porque Deus é aquele que conhece e sonda o nosso coração no mais íntimo e profundo. Deus é aquele que nos sonda em lugares que são inconscientes na gente, em lugares que são desconhecidos em nós, no nosso interior mais profundo. E Deus sabe tudo o que existe em nós, o que existe na nossa memória inconsciente, na nossa memória consciente. Deus sabe das intenções do nosso coração, Deus sabe das nossas motivações, o que está por trás de cada pensamento, o que está por trás de cada sentimento, de cada atitude, de cada reatividade, de cada reação, comportamento, de cada gesto. Então Deus é aquele que nos conhece no mais profundo e no mais íntimo, onde nós mesmos não nos conhecemos. Então Deus se alegrou com o pedido de Salomão. E Deus falou para Salomão que o daria um coração sábio e inteligente. Olha que profundidade, um coração sábio. Por que um coração sábio? Sábio e inteligente. Então, Salomão, por muito tempo, ele reinou com essa sabedoria. Mas Deus o advertiu e falou
que se ele saísse da dependência de Deus, haveria a queda do governo, porque essa sabedoria, ela só iria acontecer se Salomão estivesse debaixo nessa dependência de Deus, continuasse tendo esse temor a Deus. Um temor a Deus não por medo, mas um temor a Deus por reverência, por amor, para honrá-lo. E quando as nossas atitudes, quando nós vivemos a vida pautada alicerçada nesse temor, porque nós amamos a Deus, porque nós queremos honrar a Deus com a nossa vida, com tudo que nós somos, com todas as virtudes e todas as falhas, mas a nossa intenção, o que está por trás, as intenções e as motivações, é de amar, é de reverenciar, é de honrar esse Deus, porque nós sabemos quem Ele é e nós sabemos o que nós somos para Ele. Então, é por essa adoração. E quando nós estamos nesse coração, Deus vai nos conceder esse coração sábio, um coração inteligente. Então, é um coração que existe a lógica, que existe o discernimento e que existe os sentimentos saudáveis quando nós necessitamos para a tomada de decisões, para vivermos a vida, viver com discernimento, discernir o bem do mal, o justo do injusto. Então, por isso que eu iniciei falando sobre esse texto que falou muito comigo. E eu lembro que nesse início da caminhada cristã, eu fazia parte de um ministério de intercessão e nós orávamos nas manhãs com Deus. Então, por muitos anos eu fiz parte desse ministério e nós começávamos a orar das 6 às 7. Então, o nosso tempo de oração, de intercessão, era das 6 às 7. E eu nunca vou me esquecer disso, que durante todos esses anos, a minha maior oração era a oração de Salomão. Eu pedia a Deus, eu falava: Senhor, me dê um coração sábio e inteligente. Me dê sensibilidade, não uma hipersensibilidade, mas uma sensibilidade, a tua sensibilidade. Me dê a inteligência, a razão, para que eu consiga discernir o bem do mal, o justo do injusto, a justiça, e para que eu seja a mais assertiva possível nas minhas tomadas de decisões, nos meus relacionamentos, na minha vida. E eu lembro que eu fiz essa oração por muitos e muitos anos. E por que também que eu fazia essa oração? Porque no início da minha caminhada cristã, quando nós vamos a Cristo, iniciamos essa caminhada, nós vamos com tudo o que nós somos. Nós vamos com todo o nosso histórico, com toda a nossa experiência de vida. Nós vamos com todas as nossas mazelas, com todos os nossos traumas, as nossas crenças limitantes, os nossos pensamentos limitantes, a nossa cosmovisão deturpada, distorcida. Então, as nossas emoções machucadas, as dores emocionais por tantas feridas. Então, nós vamos com todos esses padrões. Nós vamos a Cristo com uma estrutura na psique, uma estrutura que é uma estrutura frágil, fragilizada, uma estrutura que não é uma estrutura sólida, por tudo isso que eu acabei de falar. E nós começamos essa caminhada cristã, então a gente começa a buscar a conhecer a Deus, com o coração ardendo, com o coração desejoso, e você começa a adentrar
profundamente nesse universo. E para buscar a conhecer a Deus somente através da Bíblia. Então eu entrei de cabeça estudando profundamente a Bíblia, e eu estudei por anos e anos e anos a palavra de Deus de uma forma muito intensa. E eu tinha muitas dificuldades porque eu era uma pessoa extremamente ferida. Eu já falei aqui em outros vídeos pinceladas da minha história. Então eu tinha essa estrutura na psique extremamente fragilizada. E com algumas pessoas que eu precisava liberar o perdão, eu tinha muitas feridas com essas pessoas. E eu lembro que o que me machucava muito eram as minhas reatividades, as minhas reações. Eu era muito reativa. Então, quando eu recebia alguma palavra, aquilo já vinha como uma seta extremamente inflamada, e aquilo me machucava profundamente. Então, na verdade, eram somente gatilhos, né, que já cutucava ali as feridas, e eu reagia de uma forma muito agressiva na minha comunicação. E isso me machucava muito, porque eu tenho um amor por Jesus tão grande. Eu estava conhecendo e buscando profundamente a palavra de Deus, e quando eu reagia dessa maneira, aquilo me machucava, porque eu não conseguia fazer diferente, eu não conseguia colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo acerca de Cristo, acerca da palavra de Deus. E eu lembro que isso que me machucava muito é quando eu li esse texto de Salomão. Eu me coloquei ali no lugar de Salomão, mas na verdade o governo que eu precisava era ter um governo sobre mim mesma, era ter um governo sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos. E eu comecei a pedir muito a Deus essa sabedoria para eu aprender a lidar com esses conflitos, por tantas dores que eram gatilhos, a lidar com sabedoria. E por muitos anos eu orei essa palavra e eu declarei essa palavra. E hoje, fazendo um retrospecto de tudo isso, é muito claro, muito nítido, e tendo um discernimento, eu comecei a viver um processo. Muitas coisas na minha caminhada cristã aconteceram na minha vida, e eram coisas que eu gerei muitas expectativas em Deus, de que Deus iria realizar, principalmente em relação ao meu pai, e não aconteceu, muito pelo contrário, aconteceu o pior. E eu entrei numa depressão profunda, eu tive uma crise existencial, uma crise violenta de fé, e foi a partir desse momento que, através do cume de tudo que existia dentro de mim, de todas as dores, foi o ápice, e foi aonde realmente, por tanta dor da angústia, eu de verdade perdi todas as forças, e foi nesse momento que eu me rendi aos pés de Cristo. E quando eu me rendi aos pés de Cristo, hoje eu entendo o que significa esvaziar-se de si mesmo, que tanto eu falo aqui. Quando eu me rendi porque eu perdi todas as forças, foi o momento que realmente eu esvaziei de mim mesma. E hoje, tendo conhecimento técnico, conhecendo o mecanismo da nossa natureza humana, como nós funcionamos, a nossa mente, as nossas emoções, hoje eu vejo que a questão do ego presente. E quando você esvazia-se de si mesmo, que é uma redundância, né? Você esvazia-se de si mesmo, você está esvaziando, você está renunciando, renunciando mesmo, ausentando a presença do seu ego. Porque tudo está no nosso ego.
o nosso eu que nos rege, ele é presente no nosso ego. Então, tudo que nos impulsiona a fazer, a agir, aos comportamentos impulsionados pelas emoções, o que nós queremos fazer, é através desse ego. Então, o ego, o consciente, ele está presente no ego, mas também o inconsciente. Então, às vezes, aquilo que está na sua memória inconsciente, mas que ela não é tão inconsciente assim, você está ali num ímpeto, algo tão camuflado, tão intrínseco, mas você age de uma maneira e você não sabe por que você age daquela maneira. Mas o seu ego, ele está pedindo para que você haja assim. Então, o nosso ego, ele é o nosso condutor, é o nosso eu, que nós somos governados pelo nosso eu. Esse é o mecanismo da nossa natureza humana. Mas, quando você deseja de todo o seu coração, e aí quando nós desejamos de todo o coração, de uma maneira muito sincera e genuína, viver uma vida de maneira diferente, por temor a Deus, que nós queremos agradar o coração de Deus, isso já é um sinal de um quebrantamento. Então, um coração quebrantado é um coração que ele está suscetível à redenção. E quando um coração ele está suscetível à redenção, você está se rendendo, você está então propício a esvaziar-se de si mesmo, a esvaziar-se desse ego que é tão presente na sua vida e na minha vida. E aí começa o processo do esvaziar de si mesmo, o esvaziar daquilo que você acha que tem que ser, da sua própria visão, daquilo que sempre te impulsiona pelas feridas, sentimentos pelas feridas. Então, hoje você reage de uma forma, mas isso te machuca porque você não gostaria de reagir assim, você gostaria de reagir de outra maneira. Então, quando vem aquele gatilho, você na hora, porque você quer, você deseja, você tem temor a Deus e você se posicionou e você determinou, você decidiu que você não quer viver assim e você quer agradar o coração de Deus e você quer começar realmente a viver a palavra de Deus, tudo aquilo que você está aprendendo dele. Então, naquele momento, o que te levava no ímpeto, num rompante a você agir de uma forma, reagir de uma forma, naquele momento você decide esvaziar de si mesmo, porque você está com o coração quebrantado. Um coração quebrantado, ele te leva à contrição. Então, o coração quebrantado e contrito, ele te leva a essa submissão, ele te leva a essa redenção. E você, pelo poder, pela misericórdia, pela graça, o Espírito Santo, porque nós, sozinhos, nós não conseguimos. Porque o nosso ego, ele é violento dentro de nós. Esse governo é violento dentro de nós, é muito forte isso. É muito forte. Então, quando você decide adentrar nesse processo, porque você está com as intenções e as motivações corretas, o Espírito Santo de Deus, ele te ajuda nesse processo. E ele te ajuda a você esvaziar-se de si mesmo, a você renunciar esse ego aos pés de Jesus. Ou seja, você está humilhando-se a si mesmo aos pés de Cristo, renunciando à presença desse ego, deixando esse ego ausente. E aí você está dando vazão, você está dando espaço para que o Espírito Santo de Deus venha te governar, venha reinar realmente dentro de você, trazendo à memória tudo o que você tem aprendido dele, a palavra dele, te dando a revelação dessa palavra.
que é a palavra necessária para aquele momento, que é um gatilho para você, para que você reaja de uma forma diferente, de uma maneira transformadora. E quando você se permite viver esse processo sendo regido, governado pelo Espírito de Deus, você começa a agir com sabedoria. Então, entende que esse movimento, ele é um movimento que ele não é autossuficiente. Ele é um movimento que ele é 100% suficiente a Deus, dependente de Deus. Porque é um movimento sobrenatural. A sabedoria de Deus, nós não conseguimos desenvolver por si só a sabedoria de Deus, mesmo que você tenha o conhecimento da palavra. A sabedoria de Deus, Deus, o Espírito Santo de Deus, ele pega aquilo que está no seu intelecto, o conhecimento que você adquiriu sobre a palavra dele, e ele transforma esse conhecimento de uma forma reveladora, te dando o discernimento daquilo que você aprendeu e te ajudando de uma forma poderosa no sobrenatural para que você consiga aplicar na sua vida e então você agir com sabedoria em momentos de dificuldades, nas relações conflituosas, que outrora era extremamente conflituoso para você, eram gatilhos para você, que fazia com que você reagisse com tantas dores, com tantas feridas, gatilhos que sempre cutucavam as suas feridas. E isso é um processo, nós passamos a caminhar uma vida mergulhada na sabedoria de Deus. Então Deus, ele nos concede essa sabedoria, porque nós estamos acessando o caráter de Deus, porque nós decidimos acessar o caráter de Deus, decidimos buscá-lo verdadeiramente, porque nós queremos viver uma vida com temor. E isso, queridos, não quer dizer que não tenha momentos e dias que você tropece, que você tenha um deslize, porque tem dias que são dias maus, que nós não vamos conseguir agir nessa plenitude, porque a sabedoria de Deus nos dá a plenitude, nos dá a serenidade de encararmos a vida, as adversidades, as dificuldades da vida com serenidade. A serenidade nada mais é do que a confirmação da paz que existe em você, a paz que excede a todo entendimento, que vem do Espírito Santo de Deus, que habita em você e que habita em mim. E Deus, ele é tão maravilhoso porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E como pode, sendo o templo do Espírito Santo de Deus, ele habitando em nós, como pode ainda nós agirmos de certa forma que não condiz com ele? Porque ele nos deu o livre-arbítrio, mesmo ele fazendo morada em nós, ele nos dá o livre-arbítrio. Ele não impõe o seu reino dentro de nós, mesmo habitando em nós. Ele nos dá o livre-arbítrio da gente escolher se é você que vai governar diante daquela situação, vai te reger, ou se é ele. E quando você para e fala, não, eu não quero que seja eu, porque se for eu, vai dar ruim. E eu não vou sair do lugar. E tudo que eu estou aprendendo acerca dele vai ficar só no meu intelecto, vai ser um estoque de conhecimento, mas um conhecimento que eu não consigo absorver, entender, viver na prática. Porque sempre eu escolho
o meu ego me direcionar e me governar. O meu próprio eu, o meu ego ferido, o meu orgulho ferido. Então ali, por isso que existe sempre muitos conflitos internos. E você começa a sentir culpa porque você conhece a Deus, conhece a palavra, mas naquele momento o gatilho ele é tão forte, tão violento, que ele vem assim, pá, e você é impulsionado a reagir da maneira sem sabedoria, da maneira que não te agradou e não agradou o coração de Deus. E você vai ficando muito mal porque você não consegue transformar isso, você não consegue mudar isso. Mas se você tiver a consciência, o entendimento de que sozinho realmente você não vai conseguir, mas que você decide se sujeitar e decidir esvaziar-se de si mesmo, requer humildade. Então, um coração quebrantado e contrito é um coração humilde. Um coração humilde, um coração ensinável, humilde em Deus. Você decide ser governado pelo Espírito de Deus que habita em você. E aí você vai começar a viver com sabedoria, sempre que você escolher isso. Porque, como eu falei, vai ter dias, vai ter momentos que é você. E não é o Espírito de Deus, você não vai deixar ele agir. Porque é um dia mau. A mulher, por exemplo, na TPM, é muito difícil. Mas é possível. Porque se você estiver consciente e falar assim, já sei por que eu estou assim. Eu estou extremamente irritada ou extremamente melancólica. Então não pode me olhar torto que vai levar a bordoada. Vai levar uma coiçada. Ou então não pode me olhar de um jeito que eu vou ficar ressentida. E vou ficar muito magoada. E vou revidar também com bordoada. Então, são dias maus. Às vezes você está vivendo algo e você está muito ansioso. E aí fica muito estressado, muito irritado, muito nervoso. E fala assim, você está falando porque você não conhece a minha vida. Eu tô te falando algo com propriedade. Porque eu vivi esse processo e eu vivo isso no meu dia a dia. Então, eu sei, humanamente falando, eu sei qual é a natureza da Kellen. Só que eu aprendi o caminho. E eu vivi quando todas as vezes que eu escolhi ser governada pelo Espírito de Deus, eu vivi experiências surreais. Experiências que realmente são experiências sobrenaturais. Diante de situações em que tempos atrás eu agiria totalmente diferente. E sempre quando isso acontece, o Espírito de Deus, ele não me deixa esquecer. Ele me traz à memória esse tempo que eu fazia parte do ministério de intercessão nas manhãs com Deus. Em que eu orava ali quietinha. Quantas vezes eu orei, tantas vezes, clamando, suplicando. Eu desejava ardentemente ter um coração sábio e inteligente como o do Salomão. Eu pedi a Deus, Senhor, me dê um coração sábio, me dê da tua sabedoria, me ajuda a viver a vida com a tua sabedoria. E hoje, olha que coisa linda, extraordinária, eu pedi isso, só que eu mal sabia como seria esse processo. Para eu viver essas experiências, o Espírito Santo de Deus derramando a sabedoria dele em mim, porque essa sabedoria não é minha, não é mérito meu, é sabedoria que vem dele, é uma sabedoria sobrenatural, que para o homem é loucura, que para o homem foge da lógica. Você dá a outra face. Se alguém te bate numa face, você dá outra face. Qual seria a nossa reação? Se alguém te der uma bufetada, você vai querer revidar, você vai voar em cima. E Jesus fala para nós darmos a outra face, não é só no sentido literal,
mas é em qualquer situação onde você é machucado, ofendido, prejudicado, humilhado. Quando alguém te faz o mal, um ato de injustiça, qual é a reação da nossa natureza humana? Revidar de alguma forma, querer a justiça e fazer de tudo para que haja justiça, agir com as nossas próprias forças. Então, para a sabedoria humana, isso é ilógico. Você dar a outra face, você devolver o mal com o bem, você devolver o ódio com amor, você devolver a humilhação com palavras brandas, com encorajamento, com palavras que motivam, com palavras de afirmação. A pessoa está te detonando, está te humilhando e você está devolvendo de uma forma diferente. Você não devolve na mesma moeda. Então, isso, para a sabedoria humana, para a lógica humana, é ilógico. Porque o nosso impulso, o impulso regido pelo ego é o contrário. Mas quando você deixa o Espírito de Deus agir em você, é assim a sua devolutiva. Então, isso é viver com sabedoria. É fácil. É fácil você renunciar ao seu ego, que é tão presente em nós. É fácil nós conseguirmos esvaziarmos de nós mesmos, daquilo que nós faríamos, para deixar com que o Espírito de Deus faça em nós, porque nós decidimos que nós queremos agradar a Deus, porque nós temos temor a Deus, nós queremos agradar a Deus porque nós amamos, adoramos a Deus e queremos honrá-lo com a nossa vida, queremos honrá-lo com essa atitude diferente. Então você vai aprendendo o caminho da sabedoria de Deus, o caminho de viver a sabedoria, de viver com a sabedoria de Deus, na sabedoria de Deus, sempre na dependência, porque você tem a consciência de que essa sabedoria não é sua. Essa sabedoria vem dele, então é algo realmente muito, muito sobrenatural, porque realmente foge da lógica natural da nossa natureza humana. Por isso que é loucura. Então, e hoje, eu vejo nos meus atendimentos o quanto Deus derrama a graça dele sobre mim. E nos atendimentos me permeando de um coração sábio e inteligente para ajudar as pessoas que vêm buscar essa ajuda. E eu sempre conto com a sabedoria de Deus. Eu sempre clamo, porque eu cuido de vidas. E eu tenho temor a Deus por estar cuidando de vidas. Eu sempre peço ao Senhor. As pessoas que vêm até a mim, eu peço a Deus, Senhor, que seja o Senhor que envie essas pessoas. Prepara tudo, prepara o ambiente, me prepara. Prepara o coração dessa pessoa, prepara a mente, o entendimento dessa pessoa. Me dê discernimento, entendimento sobre tudo que eu estou ouvindo. Me dê uma escuta ativa, uma escuta sensível. Ative a minha sensibilidade e me revela. Eu chamo de insights. Deus me dá grandes insights, discernimentos que eu fico, meu Deus, eu fico encantada, eu fico maravilhada, porque Deus muitas vezes nos atendimentos, Ele está me ensinando muitas coisas ali, coisas que eu nem tinha percebido e que nunca nem me veio, não tinha compreendido, e Ele me dá a compreensão ali, me dá um entendimento, e eu chamo isso de insights. Então eu chamo isso de insights, que na verdade são as revelações de Deus.
E Deus me usa de uma forma muito linda, muito poderosa na vida dos meus pacientes. E eu tenho consciência, e eu peço a Deus que sempre eu esteja vigilante, para que sempre eu diminua de mim mesma, para que Ele sempre cresça em mim, e eu sempre saiba, não esqueça, que isso não é mérito meu, mas isso é a graça dele sobre a minha vida, porque eu mesma não teria esses grandes insights. Então eu acredito que o dia, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Eu clamo a Deus para que isso não aconteça, para que Deus tenha misericórdia de mim. Mas se um dia eu começar a ficar autossuficiente, eu não vou obter os resultados que eu vejo que tem hoje. Então sempre eu quero estar na dependência de Deus. E é um ciclo evolutivo, progressivo, a caminhada com Deus. Nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados na glória do Pai, pela graça do Pai. E o sobrenatural, ele não tem explicação. Esse movimento de coração quebrantado, contrito, esvaziar-se de si mesmo, ausentar o ego, deixar o Espírito de Deus reinar em você, que já habita em você, e você começar a viver essas experiências sobrenaturais. Isso é tudo Ele. É tudo Ele em você. A única coisa que realmente parte de você, parte de mim, é o livre-arbítrio. É você escolher, é você decidir, você se posicionar. Porque Ele não vai fazer um movimento sobrenatural em você, derramando a sabedoria, se você não quiser. Se você não se permitir. Se você realmente não estiver desejoso. Porque isso não tem tanta importância para você. Porque na verdade você quer continuar alimentando o seu ego ferido, alimentando o seu lado da sua natureza egoísta, cheio de carências, porque nós somos carentes. E a carência nos leva a sermos o que realmente nós não somos. A carência nos leva a fazermos o que realmente não é para nós fazermos. Então a carência, ela distorce. A carência, ela deforma, distorce verdadeiramente quem nós somos, para qual Deus nos projetou, a razão da nossa existência. E quanto mais você tiver o contato com a sabedoria de Deus, mais você vai se conhecer em Cristo, mais você vai ter convicções de que realmente quem você é nele, maior vai ser a sua fé. A sua fé vai amadurecer cada vez mais. Vai ser uma fé madura e não uma fé infantil. Uma fé de menino. Uma fé tola de meninice. Impulsionada pelas suas emoções. É um relacionamento com Deus mais maduro, mais consciente, pela razão, pela compreensão. E isso leva as emoções assertivas, a emoções mais saudáveis. Começa a existir um alinhamento, uma concordância entre a razão e as emoções. São as experiências que você se permite, que você decidiu viver, novas experiências, experiências de fé,
que vão te dar a sabedoria. E você vai começar a ter visão de águia, porque Deus nos dá a visão de águia através da sabedoria de Deus. Passamos a ter a visão de águia. A sabedoria, quando nós agimos com sabedoria, vivemos com sabedoria, nós estamos tendo o domínio próprio. E quando nós temos o domínio próprio, nós estamos conseguindo, pela graça de Deus, porque permitimos o Espírito de Deus reinar em nós e nos governar. Então nós estamos conseguindo ter uma inteligência espiritual para conseguirmos administrar, gerir as nossas emoções. Isso é equilíbrio emocional. Quem tem um equilíbrio emocional age com sabedoria. Entende que uma coisa está vinculada à outra. Uma coisa leva a outra. E você vive melhor a vida. Você vive melhor com as pessoas. Você consegue ouvir a voz do Espírito. Através da sua consciência, você consegue ouvir e discernir essa voz. Porque você está sujeito a isso. Porque você almeja, você quer, você deseja. E quando você não age assim, por você ter um coração quebrantado e contrito, porque você estava nesse dia mal, você fica mal, porque o Espírito de Deus te incomoda e você fica muito mal. Só que você não quer ficar mergulhado na culpa, você quer se arrepender porque você quer, numa outra oportunidade, fazer diferente. Você não quer colher por uma má semeadura. Você quer colher bons frutos, porque você semeou sementes sólidas, sementes estruturadas na palavra de Deus, por temor a Deus, por amor, reverência, porque você o adora, porque Ele é tudo para você. Ele é o seu tesouro. Ele é a sua herança. Ele é tudo para você. Ele rege a sua vida. Ele é o seu Senhor e Ele é o seu Salvador. Amém? E eu quero te fazer um convite. Estuda, leia toda a história de Salomão. Porque a história de Salomão realmente é um exemplo de tudo isso que eu falei aqui. Porque assim como ele teve o temor a Deus e ele queria continuar o legado nesse temor, ele queria governar o povo segundo a vontade de Deus, e Deus lhe concedeu essa sabedoria. Mas Deus falou para ele que o que ele não deveria fazer, porque ele iria perder. E enquanto ele estava com o coração quebrantado e contrito, se submetendo, esvaziando-se de si mesmo e deixando Deus reinar, ele foi o homem mais sábio. Mas a partir do momento que ele começou a decidir, a viver os desejos do seu ego, os impulsos, os ímpetos do seu ego, Salomão caiu. Mas essa queda, Deus transforma todo o mal em nossa vida em benignidade. Ele viveu toda essa experiência, experimentou tudo o que ele queria, o que ele podia, porque ele tinha tudo. Ele se aproveitou do poder, da beleza dele, da riqueza dele, porque Deus deu. E ele viveu as coisas que a vida oferece. Ele viveu profundamente
ardentemente, intensamente. E depois, ele viu as consequências. E ele caiu em si. E ele voltou. Voltou para o caminho. Para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E você vê isso em Provérbios, você vê isso em Eclesiastes, na verdade. Então, estuda, reflita e busque. Aprenda com Salomão. Aprenda com a ascensão dele, a queda e a ascensão. Aprenda, porque ele está na Bíblia como um exemplo. Nós devemos aprender com Salomão. Então, busque a Deus. Busque conhecer o caráter de Deus verdadeiramente, com toda a sinceridade do seu coração, genuinamente. Se eu te ajudei, se esse conteúdo, tudo que foi dito aqui, te tocou profundamente, faça um comentário aqui comigo. Às vezes eu demoro, mas eu vejo. E compartilhe com outras pessoas, edificando a vida de outras pessoas. E fique atento aos próximos conteúdos. E continue comigo nessa jornada do programa que é exatamente isso, que é do interior, é daqui de dentro, do interior, do mais profundo, ao sagrado. Um beijo no seu coração. Até a próxima.